Consumo nada mais é do que uma confirmação sociocultural que você executa na nossa sociedade, né? Então, em outras sociedades terão outras formas de você fazer essa confirmação. A gente é pelo consumo. Então, consumir é algo extremamente importante para as pessoas se colocarem socialmente no mundo, né? Então, o que você consome, o que você compra, o que você usa, né? Tudo isso é extremamente importante para construir quem é você na sociedade. Meu nome é Patrícia Santana, eu sou antropóloga, historiadora da arte, estudei na Unicamp. Hoje eu tenho uma empresa de pesquisa de tendência e de pesquisa de comportamento do consumidor. Quando a gente pensa em consumo hoje, a diferença é que cada vez é mais complexo, né? Então, se a gente pensa 20 anos atrás, era muito fácil você criar grupos e esses grupos eram muito facilmente identificados, seja pela aparência, seja pelo tipo de carro que usa, seja pelo tipo de música que escuta, o tipo de literatura que lê, né? Tudo isso era muito bem cercado, vamos dizer assim, né? Era bem delimitado. Quando a gente pensa hoje, não, hoje é extremamente mais complexo, né? Então as pessoas elas podem ter uma aparência e quando você conversa com elas você denota outros valores que não são aqueles que normalmente você identificaria. Então é bem mais complexo, tanto é que em estudos de segmentação, hoje em dia a gente fala que a gente vive num mundo de supersegmentação, porque a mesma pessoa pertence a diversas segmentações ao mesmo tempo. Ela não está se traindo, ela só é mais complexa, né? Ela pode expor essa complexidade dela. Talvez, antigamente, as pessoas até fossem complexas desse jeito, mas hoje elas podem expor isso de uma maneira mais clara pelo consumo, né? Então, o consumo é extremamente importante para isso, para mostrar quem a pessoa é. E hoje é difícil você mostrar quem você é, porque você tem muita informação e você tem muita abertura para falar também quem você é e por que você é. Quanto mais eu ofereço às pessoas chance de elas escolherem, mais elas ficam angustiadas. Eu já comentei porque me espanta, em São Paulo há pizzarias com 150 sabores de pizza. E os paulistas amam debater um por um sabores exóticos. Para após um debate de meia hora, vamos pedir meia calabresa e meia portuguesa e vamos pedir uma 4 queijos e marguerita. Só há no planeta 5 sabores de pizza. Então por que eu coloco rúcula com tomate seco, puxada no pinhole com fio de azeite extra virgem numa base de gergelim? Porque as pessoas se sentem sujeitos quando elas escolhem. Mas como lembra nosso já participante do café filosófico, como lembra Zygmunt Bauman, eu me tornei objeto ao consumir. Para a indústria, o grande desafio é que durante muito tempo ela podia ser estandardizada. Ela era estandardizada e ela tinha ela que empurrava as identidades pré-fabricadas e as pessoas pegavam ou não aquilo. Hoje, cada vez mais, isso também não consegue funcionar. Então, a gente vê grandes empresas, corporações internacionais que durante 20, 30, 50 anos estão aí, assim, sempre fazendo nesse formato. Hoje, eles estão sambando, literalmente, assim, estão correndo atrás para conseguir elaborar, na verdade, uma outra forma de criar e desenvolver produtos e serviços e entregar. Uma sociedade é uma relação de termos sem relação. Uma construção, certo, de relações entre indivíduos que naturalmente não têm relações entre si. Por que eles não teriam relações entre si? Porque os indivíduos são movidos por desejos que não têm mais lugares naturais. Não há mais um lugar natural para cada um desses indivíduos. Assim como não há mais um lugar natural para os seus desejos. Por isso, eles têm um desejo que, primeiro, ele desconhece limite, e segundo, eles tendem a desejar, no final das contas, as mesmas coisas. Então, eles tendem, necessariamente, a entrar em relações profundas
de concorrência. O comum é você usar essa identidade para se relacionar e dizer faço parte desse grupo, né? Então isso é muito forte ainda, por mais que as pessoas achem e falem que não, né? Elas adoram falar que não, eu sou uma pessoa que me visto assim, me visto para mim. Se você não se olha no espelho, então você está se julgando quando você olha no espelho. E quando esse olhar no espelho, ele é bastante desafiador. Porque você não se olha como você mesmo no espelho. Na verdade, você está cruzando com você no meio da multidão, no meio da rua. E aí, quem é essa pessoa? Eu viraria o meu pescoço para prestar atenção nessa visual que a pessoa está propondo? Então, é muito mais social, é muito mais de sentir de um grupo, sentir compreendido por pares do que qualquer outra coisa. Então, essa busca pelos pares também é algo que faz parte. Então, quando você fala de grupo de gosto, por exemplo, você está falando de um grupo de pessoas que compartilham uma série de valores, né? Compartilham coisas que elas falam assim. Não é tão simples, entendeu? Eu gostei ou não gostei. Porque, de fato, se vocês pensarem bem, existe uma maneira muito típica da nossa sociedade, né, que são essas sociedades que entraram dentro de uma lógica muito própria do capitalismo neoliberal, que é um modelo de sociedade ligado a um certo tipo de organização da vida psíquica. E esse tipo de organização da vida psíquica, se eu pudesse sintetizar, ele tem um elemento central, que é os ideais de condutas, porque, afinal de contas, nós estamos falando de como as pessoas internalizam ideais e constituem, então, suas disposições de condutas a partir de ideais. O ideal de conduta fundamental é uma espécie de ideal empresarial de si. Ou seja, nós somos empreendedores de nós mesmos, que nós vemos nossas qualidades como capital humano, nós vemos nossas emoções como inteligência emocional, certo? Nós somos, de uma certa maneira, ensinados, nós somos pedagogicamente ensinados a relacionar a nós mesmos como se nós nos organizássemos a partir de uma espécie de forma-empresa. Nós somos empresários de nós mesmos, em larga medida. Você se cobra muito porque você se expõe demais, né? Então, esse excesso de... o que eu estou falando é basicamente a partir de contrastes de geração mesmo, né? Eu sou X, então, e quando eu vejo Y e Z se comportando frente às redes sociais, a gente toma um certo susto, né? De justamente ser extremamente exposto, extremamente tudo que é feito é colocado. Então, desde a criança nasceu, ela já está sendo, né, fotografada, ela tem Instagram próprio, vai crescendo com a criança, o Instagram. Aí você fala assim, gente, mas a criança não sabe se ela quer ou não ser exposta dessa maneira. Mas as pessoas querem consumir essas imagens. Se a mãe está fazendo isso, se o pai está fazendo isso, por um lado, e pode parecer meio assustador para gerações mais antigas, não sei como psicólogo acha isso, mas, né, como antropóloga, né, quando eu olho para essa ação, pode crer que tem gente que está consumindo a imagem. As pessoas querem consumir a vida das outras, a imagem que a vida das outras tem. Não é a vida delas, efetivamente, é a imagem da vida delas. Nós temos um medo fundamental dentro das sociedades neoliberais. É se você não for capaz de organizar sua vida no interior de uma racionalidade econômica, certo? Que é a forma fundamental da racionalidade. Se você não, nós digo organizar sua vida, não é só sua vida profissional. Sua vida profissional, sua vida afetiva, sua vida, a vida das suas relações, sua vida com a sua empresa, com o Estado, com a sua escola, com as instituições que estão à sua volta. Todas elas devem obedecer a uma lógica empresarial, porque você as vê fundamentalmente como empresas, né? Nós vemos o Estado como uma empresa, né? Nós vemos as escolas como empresa. Isso é uma forma geral de organização da vida social. Você tem um modelo de racionalidade que vai se espraiando em todas as esferas da vida, né? Esse modelo de racionalidade, ele aparece como um modelo de sobrevivência. Se nós quisermos sobreviver, nós devemos saber aplicar a racionalidade econômica em todas as esferas da nossa vida, né? Em larga medida. Então, significa recusar a racionalidade econômica é, antes de mais nada, dar 2 passos em direção à morte social.
que acontece hoje no mundo e que, de certa maneira, é muito interessante de se pensar, é que a gente não tem mais uma cabeça de mundo só. Tem gente degladiando pelo que vai ser standard, né? É meio isso, assim. Então, qual é o tipo de standard que vai vingar? Hoje em dia tem mais cabeças querendo isso. Isso pra gente é bom, porque abre espaço para mais diversidade, para mais formatos, né? Acaba sendo mais criativo por conta disso. E você tem mais possibilidades de expor mais identidades. Né, que antes você tinha que adaptar a sua identidade para aquele formato, e agora você tem outro. Não gostei dessa, eu vou para o formato coreano. Tudo bem.